Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da segunda semana da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. E meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus vem revelando toda a fé exterior, principalmente vivida pelos mestres da lei. Como o próprio Jesus vai dizer, que eles amarram fardos pesados, colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los. Eles usam largas faixas com trechos das Escrituras, mas eles não têm a vida em consonância com aquilo que diziam. Então Jesus vem revelando isso, porque é importante sim que a nossa vida, é necessário que na verdade a nossa vida revele as Escrituras, não só as palavras, porque Jesus vai dizer, olha, ouçam o que eles dizem e pratiquem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, Deus conhece o coração, o Senhor conhece o coração e nós precisamos viver a fé de coração. Nós precisamos fazer com que essas palavras inicialmente mudem a nossa maneira de viver e de agir, para que esteja assim em união com aquilo que fazemos. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, como nós dizíamos no começo, Jesus, ele fala, olha, observem e façam tudo o que os mestres da lei falam, dizem, mas não os imiteis com suas ações. E no final do Evangelho de hoje aqui, vai dizer que um só é o nosso guia, no verso 10. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. E realmente, meu irmão, minha irmã, Cristo é o nosso guia, Cristo é o nosso modelo, Cristo é a presença viva do amor e da misericórdia no meio de nós, porque Ele sim tem toda a honra, tem toda o motivo para ser o guia, porque tudo aquilo que Cristo falou, Ele viveu. Ele falava que era para orarmos, Ele era mestre de oração. Ele falava para perdoar, foi mestre do perdão. Ou seja, Ele sim deve ser a nossa esperança. Jesus Cristo tem que ser o nosso modelo, principalmente no modelo de hoje, no mundo de hoje, onde tantas pessoas, líderes políticos são modelo, atores são modelos, influenciadores são modelos, mas que muitas vezes, ou na sua maioria, são como esses homens, os mestres da lei, que Jesus vai dizer, olha, façam o que eles dizem, mas não os imitem. Ou seja, peçamos a graça do Espírito Santo para que nós possamos, mais do que ouvir, mas colocar o Evangelho em prática na nossa vida, que possamos sim fazer com que as pessoas leiam o Evangelho através das nossas atitudes, quando colocados à prova, que
que nós possamos ter a graça de viver fielmente o Evangelho, como Jesus disse, para perdoar aqueles que nos ofenderam, para amar aqueles que não nos amam, para aceitar aqueles que são rejeitados pela sociedade, ou seja, sim, o Evangelho é esse grande desafio colocado na nossa vida e na nossa história, mas que se nós pedirmos a graça, e se nós tivermos Jesus Cristo como exemplo, nós teremos a certeza que no fim o amor vencerá, porque o amor sempre vence, e Cristo e o seu Evangelho é o puro amor. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.